Bem-vindos a mais um episódio de E aí, Professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Vamos iniciar algumas coisas interessantes hoje? Bem, há tantos problemas em relação a esse assunto, tanto mal entendido. Sabe, às vezes ouvimos um assunto uma, duas, três, quatro, 5 vezes e ainda não entendemos. Então, vamos ver o que conseguimos com a explicação de hoje. Ok, então eu vou abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós estamos aqui mais uma vez, nós pedimos que Tu, por favor, nos ajudes, ilumine nossas mentes com o Espírito Santo e abençoe essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, falaremos a respeito de Bíblias. É um assunto muito sensível. Tem muito apelo emocional envolvido nisso. Algumas pessoas acabam se apegando a um lado ou a outro, e no fim acabamos numa guerra santa. Não é mesmo? Verdade. E também a importância disso se mostra no fato de você até mesmo ser banido de um país, de falar num país. Veja, também é necessário que nós olhemos para isso de maneira detalhada e explicar para as pessoas, porque às vezes até mesmo aquilo que nós falamos não sai exatamente do jeito que nós queríamos falar. Às vezes, as pessoas não compreendem corretamente o que dizemos. Isso é certamente um problema. O título de hoje é A Verdade vos libertará. João 8, verso 32 diz, são as palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um aspecto muito importante, não é? Precisamos conhecer a verdade. E uma vez que conhecemos a verdade, ela nos liberta. Se você quiser aceitar, internalizar esta declaração muito importante feita aí, não se torna imperativo sabermos o que é a verdade? Exatamente. Precisamos saber. Apenas a verdade liberta. Quem não sabe a verdade está preso. Perfeito. Porque é a mesma coisa como você já disse. Se você diz às pessoas para saírem de Babilônia, mas não define o que é a Babilônia, então não tem significado nenhum. Pois é. Então, se você não sabe o que é a verdade, ou acha que sabe o que a verdade Você está encrencado se você não conhece a verdade, mas acha que está nela. Então, precisamos conhecer a verdade. Martin, você acha que o inimigo odeia a verdade? Sim. Ele é um mentiroso desde o início? Ele é o pai da mentira. Ele certamente não gosta da verdade. Nós definimos a verdade nesta série que fizemos, e é impressionante o número de vezes que fizemos. Mas hoje vamos ver com detalhes, apenas para esclarecer ainda mais. E sabe, Martin, essa questão sobre a verdade causa consternação e conflito em todos os níveis. Causa conflito no mundo secular, causa conflito no mundo religioso e causa conflito até mesmo na nossa denominação. Não é? Então, é algo importante. Com certeza. E também você mencionou agora que Satanás é um opositor da verdade. Ele odeia a verdade com toda a sua força. E todos os agentes dele também vão ser contra a verdade. Certamente. Muito bem. Vamos dar uma olhada no que o papado tem a dizer a respeito da verdade. De acordo com a Bíblia, é muito importante conhecer a verdade. Do contrário, você está em cativeiro. De acordo com essa revista jesuíta, olha, Martin, parece que essa é a nossa revista favorita, não é? Mas não de uma maneira positiva. Não. O Papa Francisco diz que aqueles que insistem em guardar a verdade acima de pregar o Evangelho sempre foram uma ameaça à igreja. É uma afirmação muito estranha, não? Martin, por um acaso existe diferença entre o Evangelho e a verdade? Não pode haver uma diferença. Sabe, isso é tão ridículo. É a mesma coisa que dizer que esse vaso está aqui, mas ele não tem nenhuma flor dentro. Muito bem.
Bem, ele mencionou o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, não é? Bem, a boa notícia é que você não estará mais em cativeiro, mas será libertado. E o que é que liberta a gente? A verdade. Muito bem, então ele... Como ele pode dizer isso? É ridículo, não me dá nem vontade de ler tudo. Segundo eles, essas pessoas se intitulam guardadores da verdade. Bem, serão eles guardadores da mentira? Sim. Sim. Quem será o guardador da mentira neste planeta? Agora, se eles se referem pejorativamente a quem guarda a verdade, a tarefa de Satanás era guardar a verdade, proteger os mandamentos. Ele era o querubim cobridor, sim. E isso soa bem parecido como um modo pejorativo com que ele se referiria às pessoas que guardam a verdade. Muito bem. O artigo fala sobre essas pessoas que alegam guardarem a verdade. O artigo alega que os verdadeiros guardadores da verdade são aqueles que se unem a eles. Normalmente identificados a algumas formas do passado, e que a solução à crise de hoje é retornar para que assim não se perca a legitimidade da fé. Obviamente, eles estão se referindo à reforma, com termos leves, é claro. Eles estão citando o Papa, não é? Eles estão dizendo para não voltarmos àquele tempo em que os reformadores diziam que a palavra de Deus é a verdade. Se quisermos permanecer na verdade, temos que permanecer na Bíblia. Não, não, não. Isso aí já ficou no passado, gente. Hoje o que importa é a nossa versão da verdade, que, aliás, é uma mentira. Isso é verdade. Um dos traços dessa maneira de agir é a inflexibilidade. Martin, quão flexíveis podemos ser no que se refere a Jesus Cristo ser o único caminho da salvação? Não tem como ser nem um pouco flexível Devemos nisso. ser inflexíveis quanto a isso. Neste caso, como lidar com as outras grandes religiões do planeta que negam que Jesus seja o único caminho para chegarmos ao Pai? Tem que se livrar disso. Temos que ser flexíveis. Aham. Então precisamos sacrificar a verdade em prol da fraternidade. Não é o que eles dizem? Muito bem. Essa inflexibilidade, como diz ele, é execrável, é o inimigo aos olhos dele. Você tem que se tornar tão flexível que esse amor fraternal de amar o seu próximo tem que passar por cima de Jesus Cristo. Precisamos ser elásticos. E isso me lembrou de um boneco de brinquedo que era feito de elástico. Diante da pregação do Evangelho, que nos torna livres. Muito bem, a pregação do Evangelho nos liberta. Mas a pergunta é, qual o Evangelho que nos liberta? O Evangelho verdadeiro. Muito bem. Segundo Jesus, o que nos A liberta? verdade. E mais uma vez nós voltamos para o começo. Que problema, hein? Que problemão. Continuando. E que nos faz feliz. Mas o que nos faz felizes? Sermos libertos da verdade? Digo, não. É o que ele está exatamente. dizendo. Essas pessoas são rígidas. Sempre a rigidez. Faça isso, faça aquilo. A inflexibilidade é típica dessa gente. Mas quanto ao posicionamento de Cristo, como sendo o mediador da aliança, como salvador do mundo, como sendo a justiça dos santos, será que existe o menor espaço para flexibilidade nisso? Não, não mesmo. E mesmo se você olhar para outra parte da verdade, que é a lei, será que você pode flexibilizar o não furtarás? Bem, de acordo com Tomás de Aquino, sim. Sim. E eles o consideram santo? E aí você pode ver pelos frutos deles onde que isso vai levar. Muito bem. Os novos pregadores não sabem o que é humildade. E aí ele lança a sua famosa palavra, fraternidade. Aquele documento que ele escreveu sobre a fraternidade foi assinada por uma outra grande religião do mundo que nega que Jesus é o único caminho, não é? Isso, de fato, é flexibilidade, mas é a verdade? Não mesmo. Não de acordo com a Bíblia? Não. Muito bem.
Essa flexibilidade, fraternidade, é o caminho da confiança mansa e obediente. Os novos pregadores não sabem nada de mansidão e obediência, mas a obediência a quem? Essa é a questão. Porque quem que vai definir essa obediência, essa humildade? Não é a Bíblia. Quem define isso é ele, Sim. não é? Ele está bem feliz ali. Ele tem grandiosos planos para a fraternidade. E, é claro, a custo da verdade. Essa é uma questão seríssima. Somente um jesuíta poderia dizer coisas como essas. Vamos agora à nossa própria igreja. Esta é uma declaração feita pelo presidente da Conferência Geral, Robert Pearson, direcionado à Conferência Geral de 1978, pela última vez em sua posição, como já disse, em 1978. Vamos ler isso apenas para mostrar que essas questões podem entrar até mesmo em nossa igreja. Eu não vou ler todo o documento, porque ele é bastante comprido. Podemos colocar um link. Vamos resumir então e ler alguma coisa dele. Um fervoroso apelo do antigo presidente da Conferência Geral, apresentado no Concílio Anual de 15 de outubro de 1978. Esta será a última vez que, em minha posição atual, eu permaneço diante dos líderes mundiais da minha igreja, da sua igreja, nossa igreja. E tenho algumas palavras para deixar com vocês. O irmão Pearson, então, continuou a descrever como a igreja pode tornar-se complacente e perder o seu compasso uma vez que deixa de ter a imagem de secto para o status de igreja totalmente aceitável com reconhecimento mundial. Quando o mundo passa a te aceitar, isso pode ser um problema? Sim, querer ser aceito pelo mundo. Exato. Ele então continua: queridos irmãos e irmãs, isso nunca deve acontecer com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não vai acontecer à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta não é uma igreja qualquer. É a Igreja de Deus. Ele, portanto, está fazendo um apelo. Isso não deveria acontecer. Mas por que ele fez esse apelo? Porque estava acontecendo. Irmãos e irmãs, já existem forças sutis que estão começando a nos afetar. Infelizmente, há alguns em nossa igreja que diminuem a inspiração da Bíblia. Isso não é lutar contra a verdade? Sim. Pois é. E, de novo, onde estão essas pessoas? Estão na igreja. Eles diminuem a inspiração da Bíblia, que rejeitam os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que questionam a curta cronologia da Terra, feito pelo Espírito de profecia. Martin, temos falado sobre isso há muito tempo já. É uma guerra que temos que lutar vez após vez após vez. Mas já naquela época, eles lutavam com essa questão da cronologia. Hoje em dia, parece que ficou pior. Há pessoas que entram em guerra contra aqueles que a defendem. Muito bem, a cronologia curta da Terra, e que de maneira sutil e também não sutil, atacam o espírito de profecia. Há aqueles que apontam para os reformadores e teólogos contemporâneos como a norma da doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, alguns deles amam a autocrítica. Eles aceitam e defendem tudo o que ela tem a dizer. E há aqueles que supostamente estão cansados dos clichês adventistas. Há aqueles que gostariam de esquecer as normas da igreja que amamos. Isso inclui coisas como a reforma da saúde, reforma do vestuário e por aí em diante. Há também aqueles que invejam os evangélicos. Ou seja, aqueles que gostam do movimento evangélico, ecumenismo, etc. Há aqueles que jogariam fora o manto de povo peculiar. E, finalmente, aqueles que gostariam de se integrar ao mundo secular. Amigos líderes, queridos irmãos e irmãs, não deixem que isso aconteça. Eu apelo a vocês fervorosamente esta manhã, não deixe que isso aconteça. Aconteceu, Martin? Isso já aconteceu e ainda acontece. Pois é. E por acaso estamos no meio dessa guerra? Eu apelo à Universidade de Andrews, ao seminário, à Universidade de Loma Linda, não deixe que isso aconteça. Nós não somos anglicanos do sétimo dia, luteranos do sétimo dia, somos adventistas do sétimo dia.
Esta é a última igreja de Deus com a última mensagem de Deus. É uma verdadeira guerra. E as pessoas terão que tomar uma decisão de um lado para o outro. Esta guerra é sobre a verdade, é sobre a inspiração da Bíblia, é sobre a curta cronologia da Terra, é sobre o espírito de profecia. O ecumenismo também está lutando a guerra. A aceitação pelo mundo também está na guerra. Tudo isso está envolvido. Sim. E se você cair em uma armadilha, você não será separado da verdade? É exatamente assim que acontece. Ele continua: vocês serão os homens e mulheres, os líderes com quem Deus está contando para manter a igreja adventista do sétimo dia, a igreja remanescente de Deus como a igreja que Deus destinou para a vitória. A serva do Senhor disse: terríveis perigos estão diante daqueles que têm responsabilidades na obra do Senhor, perigos que nos fazem tremer. E em Ezequiel 22:30 nós lemos: eu procurei por um homem entre eles que fosse capaz de construir uma barricada, que fosse capaz de permanecer diante de mim para defender a terra da ruína. Eu acredito, companheiros líderes, que Deus está procurando por homens e mulheres, intrépidos líderes, homens e mulheres que amam a igreja de Deus e a verdade de Deus, mais do que suas próprias vidas, a verem que essa igreja sob o comando de Deus chegará no reino. A missão diante de nós não será fácil. E se eu entendo a Bíblia e o espírito de profecia corretamente, o tempo de angústia está diante de nós, um tempo de desafio que nem esta igreja, nem o mundo jamais viram. Martin, eu acredito que nós acabamos de entrar no precursor deste tempo. Qualquer pessoa que quiser dizer o contrário, eu não sei em que mundo que você está vivendo. Bem, Martin, vamos voltar à definição bíblica de verdade. Aquela que nós já discutimos tantas vezes aqui. Vamos analisá-la sobre a luz do que estamos falando agora. João 14, verso 6. Jesus disse a eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai senão por mim. Esta declaração é a mais controversa de todas, de toda a Bíblia. Somente essa declaração é responsável pela destruição, pela guerra entre facções deste mundo, de uma maneira que jamais compreenderemos até que leiamos os registros celestiais. Quantas milhões e milhões de pessoas não perderam a vida por causa dessa frase? Provavelmente a maioria das guerras remontam a isso aí. Algumas pessoas podem dizer: por que Deus colocou essa declaração aí? Ora, porque se ela não tivesse aí, não teríamos mais a verdade. Exatamente, eu estava para dizer isso. Toda a verdade está pendurada nesse verso. Claro que sim. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Muito bem. Por acaso o Islã aceita esse verso? Não. E o budismo? Não. E o hinduísmo? Não. E o xamanismo? E o zoroatrismo? E o movimento Nova Era? Não. E o catolicismo, será que aceita? Não. Não, eles acreditam na fraternidade. Então, quem aceita essa declaração? Somente as pessoas que guardam a verdade. Somente os fanáticos, os rígidos. Exatamente. Aqueles que deveriam tornar-se homens elásticos, como disse o cabeça do Vaticano, não é? Muito bem. Então, Jesus é o caminho e a verdade. A segunda definição é: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Interessante que Jesus é a palavra. Exatamente. Não podemos separar a palavra de Jesus. E se você tirar Jesus, você não vai ter a verdade, porque não terá a palavra. Nesse caso, de quem você tem a palavra, então? De ninguém. Mas ela não pode ser alterada? Sim. E é assim que eles fazem. Algumas pessoas fazem isso, elas pegam a palavra e alteram. Mas é a mesma coisa com os 10 mandamentos. Se você tirar a autoridade, que é Jesus, do 4º mandamento, você pode fazer o que bem entender com o resto deles. Qualquer um que ousar bagunçar a palavra está bagunçando a verdade, e assim faz o mesmo com Jesus. Porque a palavra é chamada de testemunho de Jesus. É mesmo.
que é o espírito de profecia. E de onde que ele vem? De Jesus novamente. Pois é, parece que estamos encrencados aqui. Eu espero que você perceba que nessa guerra, aliar-se aos homens elásticos da fraternidade é um problema, pois, segundo a Bíblia, a rigidez é absolutamente necessária para a salvação. Não é? Eu acho que o Vaticano não vai gostar de ouvir isso. Não, e eles dizem que esse é o problema do mundo e que esse tem sido o problema. O próximo verso está no Salmo 119. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Verso 151. O Senhor está perto e todos os seus mandamentos são verdade. Essas, portanto, são as definições de verdade. Jesus é a verdade, a palavra é verdade, a lei é a verdade. No caso dos mandamentos, é bastante claro. Vamos dar uma olhada no primeiro. E Martin, nós estaremos encrencados, não importa o que dissermos. Vamos apanhar de todos os lados, até mesmo de dentro. Não é mesmo? Isso a Bíblia também já disse que aconteceria. O espírito de profecia também já disse claramente. Então, se você quiser apoiar a verdade, é isso que você tem que esperar que aconteça. A pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra angular. Não pensem que vir trazer a paz, pois haverá divisão, não é? É mesmo. Muito bem. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Que jeito maravilhoso de colocar isso! Pois aí, Cristo está definido como a palavra, e ele define claramente que Jesus é Deus. Exato. E desde a eternidade, no princípio, ele era Deus. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová alteraram este verso. É claro, baseando-se no Westcott e Hort e outros acadêmicos jesuítas, para um Deus, com G minúsculo. Isso causou um grande furor. Mas eles fizeram apenas algumas mudanças. Ao olharmos para as Bíblias de hoje e analisarmos as mudanças das traduções modernas, acredito que os reformadores estariam rolando em suas tumbas. Mas, você sabe, o tempo é capaz de cobrir aquilo que uma vez foi bastante claro. Hoje tudo foi obscurecido. Isso é verdade. E quanto a João 14, verso 6? Jesus disse a ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai senão por mim. Nós lemos esse verso de novo, pois ele é um texto-chave. Temos aqui um parágrafo de uma carta do Espírito de Profecia. Cristo é Deus, assim como homem. Não poderia ser mais claro, não é? Aquele que estava com o Pai antes da existência do mundo tornou-se carne e habitou entre nós. Nós podemos contemplar a sua glória e a sua glória, o seu caráter. Aqueles que recebem o Filho de Deus tornam-se filhos de Deus. Eles são os seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. Suas mentes são transformadas. Uma visão mais clara contempla as realidades eternas. Foram adotadas na família de Deus e são transformados em sua semelhança. Transformados pelo seu espírito de glória em glória. Antes, nutrindo o supremo amor pelo próprio eu, passaram a nutrir supremo amor por Deus e por Cristo. Muito bem. Então, a frase inicial diz que Cristo é Deus, assim como homem. Martin, o que o Alcorão acha disso? Ele descarta isso. Eles têm um grande problema com isso. Mas uma declaração do manuscrito, ele era igual com Deus, infinito, onipotente. Ele é o Filho eterno e autoexistente. Martin, esta é uma declaração muito importante. Ele vem da eternidade e é autoexistente. Ele não foi criado. Não tem como ser. Ele não foi gerado. Ele é o Filho eterno e autoexistente. É uma ideia bastante complexa e difícil de se compreender. Mais uma citação do Review and Herald,
de 1906, da eternidade. Enquanto a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, enquanto esteve na Terra, ela também fala decididamente em relação à sua pré-existência. A palavra existiu como um ser divino, com o eterno Filho de Deus, em união e singularidade com o seu Pai. Desde a eternidade, ele foi mediador da aliança, aquele em que todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, se o aceitarem, serão abençoados. Há uma condição aqui. Continuando. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Antes de que homens ou anjos fossem criados, a palavra estava com Deus e era Deus. Isto ecoa o que João disse ali no capítulo 1. Muito bem, vamos para o livro de Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Essa também é uma declaração muito bonita. E temos uma análise dessa declaração que saiu na revista Review and Herald, de 1907. Diz assim: aqui a posição de Jesus Cristo em referência ao seu Pai é trazida à vista. Enquanto eles são um em propósito e um em mente, ainda assim, em personalidade são dois. Não deveríamos nós pensarmos, a partir disso, que deveria haver uma unidade entre os crentes? É um ponto muito bom, não é? Se há unidade entre o Pai e o Filho, então deveria haver unidade entre nós. Se é, claro, o nosso pensamento basear-se na verdade. Correto? Mesmo nós possuindo diferentes personalidades? Sim. Não deveríamos nós concluir a partir disso que deve haver unidade entre os crentes? Não há razão para alguém pensar que seja necessário trazer o outro indivíduo à exata linha de sua própria individualidade. Enquanto estivermos sujeitos às tentações de Satanás, cada um de nós deve fazer tudo o que puder para manter um relacionamento correto com Deus, para que Cristo possa fazer por nós a sua obra de expiação. E apesar de diferirmos na forma de palavras e na expressão de nossa individualidade, ainda assim nossas palavras precisam ser santificadas e nossos caráteres purificados através do sacrifício de Cristo. Precisamos ter uma mente. Mas como podemos chegar a ter uma mente? Você tem que ter a mesma base, a mesma âncora. Exato, precisamos ter o mesmo fundamento. Portanto, a sua personalidade pode variar, pois somos indivíduos. E ninguém deveria exigir de você, e nem mesmo Deus exige, que abramos mão da nossa personalidade. Porém, o seu conhecimento do que é a verdade deve basear-se no fundamento muito sólido. Correto? Vamos consultar o Espírito de Profecia. O Consolador que Cristo prometeu enviar após subir ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos que recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Existem 3 pessoas viventes no trio celestial. No nome desses 3 grandes poderes, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo com fé viva são batizados. E estes poderes cooperarão com os obedientes súditos celestiais em seus esforços para viverem a nova vida em Cristo. Qualquer pessoa que queira questionar este ponto está, na verdade, questionando a Bíblia, que nos ordena batizar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Essas pessoas deveriam questionar a Bíblia e o Espírito de profecia, mas, por favor, não venha questionar a você ou a mim nessa questão, pois é o que está escrito ali. Isso é o que a Escritura diz. Eu tenho que mencionar que existem algumas disputas a respeito dessas citações e elas não realmente pertencerem a Ellen White. Mas eu vou deixar aí um documento que o Ellen White State publicou, onde mostra a própria letra de Ellen White em algumas citações, e ela diz exatamente isso aí. Exato. É inquestionável que esse manuscrito possui a letra dela. Mas a questão é que bate com o que a Bíblia diz. Exato, é isso que a Bíblia diz. Leiamos agora um artigo no Signs of the Times. O pré-existente e autoexistente Filho de Deus. Cristo é o pré-existente, autoexistente Filho de Deus. Falando de sua pré-existência, Cristo leva a mente de volta para os séculos incontáveis. Ele nos assegura que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com Deus eterno. Aquele cuja voz os judeus escutavam havia estado com Deus como quem vivia com ele. Ele era um com Deus, infinito e onipotente. Ele é o eterno, autoexistente Filho. Nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. E é muito triste que querem rebaixar Jesus. Se Jesus pudesse de fato ser diminuído, então todo o plano de salvação viria abaixo. Portanto, vamos deixar isso bem claro, pois é um assunto bem controverso. Vejamos a visão da Igreja Católica a respeito de Cristo. O catolicismo alega que Cristo foi gerado. Como podem ver, eu retirei este material do site www.católico.com. As alegações dele são as seguintes: o Pai gera o Filho de uma maneira ativa e eterna. Isso vai contra o que acabamos de ler. Exatamente, porque ele é existente por si mesmo e eterno, e já existia desde sempre. Desde a eternidade. Muito bem. Então, eles alegam que o Pai gera o Filho ativamente e eternamente. Sendo isso, o que constitui a pessoa de Deus, o Pai. Portanto, esse Pai gerou o Filho. E esse é o pensamento católico. É o pensamento católico. Já o Filho é passivamente gerado pelo Pai, que por sua vez constitui a pessoa do Filho. Portanto, eles estão, em certo sentido, tornando Cristo um ser gerado. Ponto número 3. O Pai e o Filho ativamente expiram o Espírito Santo em uma relação dentro da vida interna de Deus, o que não constitui uma pessoa. Não é assim, porque o Pai e o Filho já constituem pessoas em relacionamento uma com a outra nas duas primeiras relações. É por isso que o Catequismo Católico 240 ensina que a segunda pessoa da Santa Trindade é o Filho, apenas em relação ao seu Pai. Então, de acordo com o catolicismo, o Espírito Santo foi expirado, relacionado à palavra fôlego. Em outras palavras, o Pai e o Filho expiram o Espírito Santo. Nesse sentido, então, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa ou entidade. Ao invés disso, ele é uma mera consequência da expiração deles. Quarto ponto. O Espírito Santo é passivamente expirado no Pai e no Filho, constituindo a pessoa do Espírito Santo. Resumindo, o único Deus verdadeiro é o Pai, já que é Ele que gera o Filho. E os dois, por sua vez, expiram o Espírito Santo. Essa é a doutrina católica. Essa é a doutrina da Trindade católica. Exato. Muito bem, continuando. Precisamos considerar a distinção entre processo gerador, que constitui o Filho, e o expirativo, que constitui o Espírito Santo. Como explica o Santo Tomás de Aquino? Olha, eu tenho dificuldade para dizer santo antes do nome dele, viu?
Mas, enfim, vamos lá. Vamos ler do jeito que está escrito, apesar de me dar náuseas chamar esse homem de santo. Como explica o santo Tomás de Aquino, e como revela as Escrituras, o Filho foi gerado de forma única pelo Pai. E aí ele cita João. Também é dito que ele procede do Pai como sendo a palavra, em João capítulo 1, verso 1. Mas em João 1:1 não diz isso. Lá diz ele estava com Deus, não que ele Exato. veio de Deus. Quando é dito eu vim do Pai, a palavra utilizada pela Bíblia é pará, onde vem a palavra paralelo, É mesmo? que significa do lado de, e não no sentido de ter saído de algo. Sim, não como Eva foi feita da costela. Não vem da mesma palavra. Este é um processo de geração, mas não é na mesma maneira na qual o cachorro gera um cachorro, ou na qual o ser humano gera outro ser humano, mas se trata de uma geração intelectual. E dessa maneira, assim como uma palavra procede daquele que a conhece, mas da mesma maneira permanecendo em seu conhecedor. Isso destitui Jesus de ser a palavra. De acordo com eles, Jesus só é a palavra porque ele procede do Pai. Esta compreensão nega a individualidade, a absoluta individualidade de Cristo como a palavra. Portanto, esse processo de geração do Filho ocorre dentro da vida interna de Deus. Não há dois seres envolvidos, mas sim duas pessoas relacionalmente distintas, ao mesmo tempo que permanecem uma em ser. O que eles querem dizer é que Deus tem várias cabeças. Aham. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas não de uma maneira geradora, mas em uma expiração. Expiração vem da palavra latina para espírito, o fôlego. Jesus expirou sobre ele e disse, recebam o Espírito Santo, segundo João 20. Essa é a doutrina católica. E muitos do mundo protestante acabaram aceitando isso, ao invés de se apegarem ao que a Bíblia diz, que por sua vez também é apoiado pelo Espírito de Sim. profecia. Portanto, o catolicismo crê que Jesus foi gerado. Vamos agora analisar o verso que torna essa questão muito interessante. Vamos a Mateus 1, versos 18. Os escritores gnósticos mudaram apenas uma letra no grego para tornar Cristo um ser criado, cuja origem teve início em seu nascimento. Esta perversão é encontrada nos seguintes manuscritos: P1, Sináiticos, Vaticanos, 6 maiúsculos e alguns poucos minúsculos. Quase todas as traduções modernas não se atrevem a incluir esta perversão, mas, ao contrário, seguem textos receptos, contrariando assim a preferência deles pelos manuscritos mais antigos. Porém, a Bíblia da tradução do Ain, que foi inspirada pelos jesuítas, não teve este cuidado. Vamos ler agora. Veja, para mim essa é uma ocorrência muito interessante. Com essas novas traduções, eles sempre nos dizem que nós temos que usar esses manuscritos aí, mas nessa questão aqui eles usam textos receptos. Exato, pois eles sabem que o mundo cristão não aceitaria o que diz os manuscritos que eles tanto gostam. Sim, então eles não são muito fiéis às próprias convicções. Exatamente isso. Vejamos o que diz Mateus 1, verso 18. Vamos começar pelo textos receptos, utilizados em traduções como a King James, por exemplo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, e aqui no manuscrito grego está Gênesis com 2 N's, foi da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora vejamos Mateus 1,18, de acordo com a versão do Ain. Ora, a geração de Jesus Cristo, você já pegou a diferença da doutrina católica? Neste manuscrito, Gênesis está com apenas um N, ou seja, a diferença do textos receptos para essa é um N. Só que isso muda tudo. Vamos continuar lá embaixo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se grávida do Espírito Santo. Eles mudaram uma letrinha.
E assim também mudaram toda a existência de Jesus Cristo, removendo a sua pré-existência. É realmente uma pena. Não é realmente muito triste? Fazendo isso, eles contrariam uma multidão de pessoas. Até mesmo os tradutores das Bíblias modernas não ousam colocar isso aí. Vejamos mais um. A igualdade do Filho com o Pai. 1 Timóteo 3,16. E quanto o Textus Receptus diz que Deus se manifestou em carne, uma tradução moderna diz que Ele se manifestou em carne. Há muitas traduções modernas que seguem esta linha. Elas também traduziram como Ele se manifestou em carne. Essa tradução baseia-se nos 5 maiúsculos, entre as quais está o Sinaiticus, que é o exemplar de maior renome, e outros minúsculos, excluindo assim a multidão de testemunhos do contrário. Isso abre caminho para que Jesus seja apenas um ser criado, como os gnósticos querem, e também como implica a doutrina oficial católica. A Nova Versão Internacional segue esta linha, colocando Ele foi manifesto. E em 1 Timóteo 6, verso 14 e 15, também há outra mudança muito interessante. Vamos ler primeiro a versão King James. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a tradução King James. Vamos ler mais uma vez, Martin. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do contexto, Martin, a quem o verso se refere? Jesus Cristo. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando de quem aqui? Jesus Cristo. Quem é esse Senhor dos Senhores? Ainda de Jesus Cristo. Sendo assim, este verso está falando de Jesus Cristo, do Filho. Agora, vamos ler na Nova Versão Internacional. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, até aqui é a mesma coisa, mas veja agora, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Deus é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, dentro deste contexto, agora existe margem para se entender que ele está falando do Pai aqui. Mas no Novo Testamento, o título Rei dos Reis se refere apenas a Jesus Cristo. É assim que a King James coloca. No entanto, a Nova Versão Internacional coloca a palavra Deus 2 vezes no verso 15. Isto, porém, não está no original. Sendo assim, Jesus Cristo fica privado de sua posição e título nesses versos. Essa é uma questão bem séria. É exatamente daí que vem essa doutrina de que ele é um ser criado. Será então que esta é uma tentativa de se inserir a doutrina católica? Sim. Você acha? Eu também acho. Definitivamente acho. Mas tudo bem, vamos deixar a discussão por aí, no que se refere a Jesus. Veja, naturalmente, de acordo com a Bíblia, Jesus sempre existiu. É realmente um conceito difícil de ser compreendido. Mas é isso que diz a Bíblia. O Filho está em igualdade com o Pai. Ela usa a palavra paralelo ao Pai. Eternamente, um em mente com Deus, mas 2 seres diferentes. E o Espírito Santo também faz parte desse trio celestial. E eles esqueceram o propósito e esqueceram Jesus. Se você quiser colocar ele um pouco abaixo de onde a Bíblia coloca ele, então ele não poderia ter vindo para nos salvar do pecado. Vamos ver agora o segundo aspecto da verdade. A palavra verdade. Quando falamos da palavra, falamos da Bíblia toda, não? Este é um assunto bem extenso. Sendo assim, vamos torná-lo o mais resumido possível. Quando a palavra de Deus é estudada, compreendida e obedecida, uma brilhante luz será refletida no mundo.
Novas verdades, aceitas e obedecidas, nos ligarão em laços fortes com Jesus. O que nos une a Jesus? A verdade. A verdade. E onde eu encontro? Da Bíblia, da Palavra. Quando eu acredito na Bíblia, eu demonstro que creio em Deus e não na serpente. Não foi a serpente que diz, Deus disse mesmo Exatamente. assim, distorcendo o que ele havia dito? É. Sim. Seria possível então que a serpente dissesse, Deus disse mesmo? E depois alterar o manuscrito para dizer o que ela quisesse? Sim. É possível? É possível, e daí tudo que se segue vai fazer exatamente a mesma coisa, todas essas traduções. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser o nosso credo, o único laço de união. Todos que se curvarem diante da Santa Palavra estarão em harmonia. Não é importante termos todos a mesma Santa Palavra? Se você quiser estar em harmonia, sim. Se você quiser estar em harmonia, na verdade. Nossas próprias visões e ideias não devem controlar nossos esforços. O homem é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Ao invés de lutarmos um contra os outros, vamos exaltar o Senhor. Enfrentemos toda oposição como o nosso mestre enfrentou, dizendo, está escrito, ergamos um estandarte no qual está escrito, a Bíblia é nossa regra de fé e disciplina. É muito importante que eu saiba o que a Bíblia realmente diz. É muito importante que eu tenha uma Bíblia que diga o que Deus Correto. disse. Agora, vamos ver se é possível confundir este assunto. Nós já falamos sobre isso muitas vezes, mas vamos falar mais uma. As igrejas de Vaudois, ou seja, os valdenses, em sua pureza e simplicidade, lembravam uma igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e do prelado, eles mantinham a Bíblia como a única e suprema e infalível autoridade. Seus pastores, ao contrário dos padres de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. Eles alimentavam o rebanho de Deus, conduzindo-o por verdes pastos e fontes vivas de sua santa palavra. Longe dos monumentos humanos de pompa e orgulho, este povo se reunia não em igrejas magníficas e grandes catedrais, mas debaixo das sombras das montanhas, nos vales alpinos, ou em tempos de perigos, em algumas rochas, para ouvir as palavras da verdade do servo de Cristo. Os pastores não apenas pregavam o evangelho, mas visitavam doentes, ensinavam as crianças, admoestavam aqueles em erro, trabalhavam para acabar com as desculpas e promover a harmonia e o amor fraternal. Em tempos de paz, eles eram sustentados pelas ofertas voluntárias do povo, mas, como Paulo, eram construtores de tenda, cada um habilitado para uma profissão que, se necessário, poderia prover seu próprio sustento. De acordo com o espírito de profecia, eles eram os verdadeiros guardiões da verdadeira palavra de Deus. É mesmo? E não a hierarquia orgulhosa lá de Roma. Sendo assim, há dois tipos de manuscritos. As Bíblias modernas diferem do Textus Receptus, que era a Bíblia dos valdenses, que também era a Bíblia das igrejas do Oriente, que era a Bíblia dos bizantinos, que por sua vez também foi a Bíblia dos reformadores. Aí diz que veio desde antes da Reforma. Sim? Então isso aí de dizer que o Textus Receptus veio somente a partir dos 1520... Vamos salientar uma coisa. Os manuscritos originais, chamados de ortográficos, não existiam mais. Tudo o que temos hoje são cópias deles. Cópias desses originais foram enviadas para as igrejas de toda a região. Sendo assim, foram feitas várias cópias dos manuscritos originais. Martin, se eu tenho uma receita, vou usar esse exemplo de novo. Se eu tenho uma receita e eu enviá-la a um amigo meu, se eu disser, olha aqui, meu amigo, aqui está a receita original do bolo. E então esse meu amigo diz, nossa, essa receita é maravilhosa, eu vou enviá-la para um tio meu que mora lá na Alemanha.
E esse tio da Alemanha também gostou da receita e decide enviar aos parentes que migraram para os Estados Unidos. Os seus parentes, por sua vez, também gostam e passam a enviar a outros parentes. E depois para amigos e conhecidos. De repente, há milhares de cópias da receita original. Mas aí aparece o falsificador, decide mudar a receita. Eu vou mudar esse ingrediente e mais esse, e então ele envia a falsa receita. Mas aí uma pessoa é capaz de reconhecer a falsidade. Mas se o falsificador disser, não, esta é a receita original, como podemos saber se realmente é? Bem, basta comparar essa nova receita a todas as outras que dizem justamente o contrário dela. Assim podemos concluir que essa receita é falsa. Mas no caso das Bíblias, no que eles afirmam é que o manuscrito mais antigo seria o mais confiável. O problema é que só existe uma cópia dele. E depois acharam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, que combina com esse manuscrito. Hoje em dia, temos 5 ou 6 corroborando esse manuscrito antigo, mas há 10 milhares de outros que o contradizem. Mas por ser mais antigo, esse daqui é o mais confiável. É esse o argumento. É isso que eles afirmam, mas é uma alegação muito pobre. Isso é fácil dizer, porque, por causa de todas aquelas cópias e tudo mais, ela continuou sendo a versão atual. Já as cópias velhas significam que não estavam sendo distribuídas. Os manuscritos velhos significam que não estava sendo usado e distribuído. É isso aí, Martin. Se a receita original foi espalhada por todo o mundo de forma que todos a tiveram e agora aparece uma nova, alegando ser a verdadeira, muitos aqui dirão, olha, essa aqui a gente testou, ela funciona. Todo mundo conhece essa aqui, mas essa daí é nova. Você entendeu por que existe um debate? As versões bíblicas modernas diferem do Textus Receptus em tantos lugares que é impossível produzir uma doutrina conclusiva a partir do estudo dessas perversões. Segue agora um resumo dessas muitas alterações, exclusões e acréscimos que são encontradas nessas versões. Martin, eu escrevi isso porque quando eu comecei a estudar essa questão, ela acabou tornando-se um estudo gigantesco, no fim das contas. Eu quero esclarecer uma coisa. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, a versão que eu utilizava era a Nova Versão Internacional. Mas com o tempo, aquela Bíblia tornou-se virtualmente inutilizável, porque as páginas caíam de tanto uso. Eu estudava o tempo todo aquela Bíblia. Na verdade, eu trouxe aqui a minha primeira Nova Versão Internacional. Veja só. Essa foi a minha primeira Bíblia. Capa de couro, muito bem feita. Ela está toda marcada. E ao abrirmos lá nos últimos capítulos dela, vemos que as páginas estão todas desgastadas, está caindo aos pedaços. Se eu sacudisse a Bíblia, metade dela cairia. Veja só isso aqui. Me parece que você tem explorado muito o livro de É verdade, Apocalipse. Martin. O livro de Apocalipse sempre me fascinou. Ué, não é um livro selado? Algumas pessoas dizem isso. Veja só, está caindo aos pedaços. Eu não podia mais usar essa Bíblia. Eu então comprei uma outra Nova Versão Internacional, igual a essa. E acontece que essa segunda também não sobreviveu a mim. Mas chegou a ponto que eu decidi migrar da Nova Versão Internacional para a Nova King James. Mas então, eu novamente migrei da Nova King James para a King James. Eu tenho várias delas. Também tenho as versões de estudo. Algumas têm citações do Espírito de Profecia. Esta é a minha Bíblia atual. Não há nota nenhuma nela. Dessa forma, eu leio apenas o que a Bíblia tem a dizer. Eu não tenho que prestar atenção no que outros dizem. Eu apenas leio o que Deus tem a me dizer. Eu gosto assim. Esta, então, é a Bíblia que eu uso atualmente. Eu, então, basicamente, migrei de uma versão para outra até chegar nesta aqui. Ela é em inglês, é claro.
Eu também leio a Bíblia em alemão e na língua afrikaans. E talvez isso é importante, porque eu gostaria de deixar umas coisas aqui claras. Tem pessoas que são muito fervorosas somente pela versão King James da Bíblia. E eu até que entendo isso, porque pessoalmente eu sei que você concordaria, você disse que agora usa a versão King James. Ela é a melhor que você pode achar em inglês, a mais fiel. Contudo, existem algumas palavras, não doutrinas, mas palavras que não estão totalmente corretamente traduzidas. Precisamos entender que não depende da tradução que você está lendo, depende do manuscrito a partir do qual ela foi traduzida. Algumas dessas palavras são palavras difíceis. Com certeza. E algumas palavras dos documentos antigos simplesmente não são mais utilizadas, pois a língua muda constantemente. Então, os tradutores, até mesmo da versão King James, tinham problemas com uma palavrinha ou outra, especialmente em relação aos animais. Por exemplo, quais animais são citados ali no livro de Levíticos? Há um certo número de variações possíveis. E a King James, por exemplo, não pegava a tradução absolutamente correta. Por exemplo, a King James faz menção ao unicórnio. Mas nós sabemos que não existe unicórnios. Sendo assim, as novas versões traduziram isso melhor como bois selvagens. Mas será que as traduções modernas são melhores por causa disso? Uma vez que elas distorcem totalmente as doutrinas? É isso que eu quero deixar claro. Que quando eu digo que eu mencionei no episódio passado que a versão King James não é infalível, o que eu quis dizer é que tem algumas palavras que foram traduzidas por eles que não estão 100% corretas no significado. Mas mesmo assim, não existem problemas doutrinários na versão King James. É a palavra de Deus. E o motivo pelo qual eu digo isso é que é complicado dizer que a versão King James é a única versão boa. Porque, por exemplo, eu falo africana, eu tenho uma Bíblia em africana, na verdade duas. Uma delas é uma versão de 1933 e 1953 que foi traduzida em cima do Textus Receptus. Ela é chamada de Old Fortalen. Que significa tradução antiga. Tradução antiga. E ela é exatamente igual à versão King James. Talvez com uma ou outra palavrinha que também não está totalmente bem traduzida. É isso mesmo. Poderia ser melhor traduzida. Sim, e essa... Mas a doutrina é perfeita. Ela é correta. E daí tem a versão de 1983, que é chamada de a nova tradução, a Nieuwe Vertaling. E daí vira totalmente um pesadelo com alguns versos. É a mesma coisa do que a nova versão internacional. Exato. E é por isso que... Pois essa Bíblia não é mais baseada no Textus Receptus, mas nos textos de Escott e Hort, que por sua vez são baseados nos Sináiticos e no Vaticanos, que são as maiores referências deles. E é claro, baseado no que Nestle e Alain compilaram, e a Sociedade Bíblica Unida. E todas as Bíblias baseadas nesses manuscritos têm o total apoio do catolicismo, enquanto que as Bíblias baseadas nos Textus Receptus não têm esse apoio. Viu só? E isso também faz uma grande diferença. Porque todas essas novas traduções que foram feitas a partir desses manuscritos, de acordo com o que eu penso, elas também têm que ser automaticamente aprovadas por Roma. Porque ela vem dos mesmos manuscritos que Roma aprovou. Você tem outra Bíblia aí, Martin? Não, tem uma versão que saiu recentemente que se chama Tradução Direta, versão 2020. Mas a partir de qual manuscrito ela foi traduzida? Do mesmo do que essa daqui. Se você for verificar os versos que foram deixados de fora, as mudanças que foram feitas na versão de 1983, tem todos esses mesmos problemas nessa tradução aqui. Então, as palavras podem ser mais modernas, a gramática ligeiramente diferente, mas ainda são baseadas naqueles manuscritos encontrados em uma lata de lixo cheias de alterações. Viu só? E uma outra coisa aqui. Nós não entendemos. Bem, pelo menos eu não sei ler hebreu ou grego. Mas pelo menos eu sei que o Textus Receptus, o texto recebido, é o manuscrito correto. Então, quando eu vejo uma Bíblia em inglês ou africana que foi traduzida a partir deles,
Mas aí, os críticos vão dizer que esses manuscritos em que você confia não são os mais antigos. Os mais antigos são sináiticos e vaticanos. E eles também dizem que o Textus Receptus é um texto misturado. Eles dizem que é um texto inchado. Mas por quê? É porque o texto deles foi reduzido. Portanto, se formos levar isso em conta, deveríamos dizer que o texto deles é um texto murcho. É mesmo. Ora, é o mesmo argumento. O que acontece, Martin, é simples assim. Veja, o Textus Receptus tem muitas repetições. Bem, qualquer bom professor, e aliás, o melhor professor de todos os tempos foi Jesus, não é? É. Ele é a palavra. Qualquer bom professor sabe que se ele quiser sedimentar um conhecimento, ele deve repeti-lo de maneiras diferentes. O ser humano aprende por meio da repetição. Eu sei disso. Eu era um professor de universidade. Quando eu explicava um certo assunto, eu podia perceber que alguns alunos tinham entendido, mas ao mesmo tempo, eu via na cara de muitos outros que eles não tinham entendido. Então, alguns tinham e outros não. Não é sempre assim? Todo bom professor precisa ler os seus alunos, para assim ver se eles entenderam ou não. Sabe, não há nada pior do que um professor que fica falando lá na frente de maneira seca, repetitiva, sem dar a mínima se a sua audiência está entendendo ou não. É horrível, é melhor você ficar em casa e ler um livro. E eu consigo entender o porquê de nós estarmos, na verdade, fazendo isso aqui mais uma vez. Porque nós percebemos que, de novo, algumas pessoas ou não entenderam ou mal interpretaram o que nós dissemos. Exato. E é assim que funciona. Se você ver que os seus alunos não estão entendendo, você repete aquilo de outra maneira. E quando você vê que alguns entendem, mas outros ainda não entenderam, você repete de uma outra maneira. E ainda assim, se às vezes você não consegue se fazer entendido, você precisa mudar a sua história para uma parábola. Fazer uma história com a qual eles se relacionem, e assim vão entender. É assim que o ensino funciona. Se você pegar a Bíblia como um todo, pegue o Antigo Testamento, por exemplo. O Antigo Testamento usa o que chamamos de paralelismo. Paralelismo hebraico. Ou seja, a Bíblia explica as coisas de um jeito e depois repete a mesma coisa de um outro jeito. É isso que um bom professor sabe fazer. Mas a Bíblia também é um documento legal e, como tal, ela precisa de mais de uma testemunha. É por isso que nela existe muita repetição. Só que aí chegam esses intelectuais dizendo que não, nós não precisamos de repetições. Vamos tirá-las. Já que toda essa repetição inútil faz da Bíblia um texto inchado. Mas removendo essas repetições, você fica com o texto murcho. E a pergunta é, agora qual dos dois é o certo? Uma coisa que eu achei interessante é que ao remover essas repetições, você aniquila com as estruturas quiasmáticas. Sim. Muitos não sabem, mas dentro da estrutura do texto existem os quiasmas que trazem a nossa atenção para os temas centrais. E se você perder esses temas, você também perde o coração daquilo que está sendo dito. E se você ir no livro de Apocalipse, ou qualquer outro, como você disse, se você não estudar Apocalipse na quiástica, você vai estar estudando ao contrário. E você não acaba entendendo nada. Não é à toa que eles chamam esses livros de livros fechados. Muito bem, já vimos bastante mudanças. E é por isso que eu quero voltar ao fato de que nós não conseguimos ler hebreu ou grego. Martin, antes de você continuar, o Espírito de Profecia diz que nós não precisamos. Alguns podem até precisar falar essas línguas, mas para a maioria isso causaria mais confusão do que o necessário. O Tyndale costumava dizer que um roceiro é capaz de entender mais da Bíblia do que os padres, simplesmente estudando a Bíblia como ela é. Isso é verdade, e é por isso que eu quero dizer que se nós quisermos dizer que a versão King James é a única verdadeira palavra de Deus, e o que seria então das pessoas que não sabem ler em inglês?
Seria a mesma coisa do que eu, não sabendo ler grego nem hebreu. Pois é. Então é por isso que no africano, no alemão, no romeno, ou em qualquer língua, Deus tem, como o Espírito de Profecia disse, preservado a sua palavra, a sua verdadeira palavra. Você já me ouviu pregar em africans? Sim, Já me ouviu pregar em alemão? sim, E por acaso eu vou usar a King James ao pregar nessas línguas? não. Claro que não, eu uso o africans antigo. Mas no caso do inglês, eu uso a King James. Mas isso hoje, antigamente eu usava a nova versão internacional, eu provavelmente já usei a nova King James também. Mas veja, é como uma criança que ganha o triciclo. A criança fica super feliz com aquele triciclo. Mas quando ela finalmente aprende a andar numa bicicleta, ela não vai querer mais voltar para o seu antigo triciclo. E sabe como ficou mais fácil para mim? É que quanto mais você lê o Espírito de Profecia, porque as questões doutrinárias das quais ela sempre fala vão concordar com a verdadeira palavra de Deus. E então, quando você ler qualquer uma dessas traduções e não coincidir com isso, então você reconhece que tem algo de errado ali. Martin, por que é que eu digo que eu acho difícil utilizar as versões modernas hoje em dia? É porque hoje eu conheço as versões antigas. É? Digo, posso só falar um negocinho aqui? Às vezes as pessoas ficam ressentidas porque o avô, ou a avó, ou um parente deu uma dessas traduções novas a eles. Pode guardar ela, não precisa jogar fora. Mas se você quiser ler a palavra verdadeira... É uma referência. É, como referência. Se você pegar essa versão recente que acabou de sair, na língua africans, a 2020, é isso? A tradução direta. A tradução direta 2020. Por acaso, nessa Bíblia não está escrito que os seres celestiais tiveram relações sexuais com a humanidade e que por causa disso surgiram Os gigantes. gigantes? Isso é uma loucura completa, Sim. mas é o que está ali. A linguagem pode ser moderna e mais fácil, porém, se o conteúdo é um monte de besteiras, você ainda pode chamar aquilo de palavra de Deus? Infelizmente, a resposta é não. Não tem como ser considerada. No que se refere à verdade, e a palavra de Deus é a verdade, não é uma questão de, mas a palavra desse bichinho não foi traduzida direito. Não. No que se refere à doutrina, no que ela diz a respeito daquilo que eu devo acreditar, se uma diz uma coisa e a outra diz outra, então devem haver duas fontes. Logicamente, uma fonte é correta e a outra fonte é incorreta. Não é? É uma coisa óbvia. Vamos olhar mais uns exemplos. Mas antes, eu queria deixar algo bastante claro aqui. O documento que vou mostrar agora, eu criei para mim mesmo. Conforme eu estudava tudo isso e descobri essas coisas na Bíblia, eu comecei a ficar impactado. Veja, a King James descreve Jesus como o Filho. Já a nova King James o chama de o servo de Deus, e não o Filho de Deus. E depois de ler isso dezenas e dezenas de vezes, aquilo passa a te irritar. Aquilo passa a te irritar de uma tal maneira que você coloca aquele livro de lado e vai atrás do verdadeiro. Tudo bem, agora eu tenho que me acostumar com vós, tu. Já falamos sobre isso. E eu tenho que colocar isso bem abertamente. É mais difícil para alguém cuja primeira língua não é o inglês. Mas o Espírito Santo te ajuda quando você começa a estudar assim. Eu não conseguia ler a versão King James no começo, não conseguia entender. Mas levou um tempo e trabalho com o Espírito Santo e lendo o Espírito de Profecia, e daí ficou mais fácil. E o interessante é que a King James é autoexplicativa. Justamente por causa do paralelismo hebraico, depois de ler um verso e não compreendê-lo, você vai ver que o próximo vai explicar de novo. Mas se você tirar essas repetições, bem, aí é um problema. Mas, até mesmo em relação a línguas, vamos falar disso mais tarde. Agora vamos ver as mudanças. Esse documento que criei, eu fiz para mim mesmo, tá? É só um resumo. Eu não escrevi para publicação. Ele não foi pensado para uso geral.
Mas, mesmo assim, pode servir como um apêndice e as pessoas podem dar uma olhada nele. Provavelmente há erros ortográficos ali, mas eu repito, eu escrevi para mim mesmo. Mas você pode publicar para que as pessoas leiam. Então, se eu puder esclarecer, é a mesma coisa do que quando você está estudando e faz umas notas em rabisco num papel, e daí você passou essas notas para o computador. Eventualmente, eu acabei digitando tudo. Mas, Martin, é apenas para as pessoas verem a imensidão daquilo que está acontecendo. Quantas mudanças foram feitas? Quantas diferenças existem em uma tradução direta, que é o caso do Textus Receptus, e de uma tradução dinâmica equivalente, que é o caso dos manuscritos alexandrinos. Apenas para que as pessoas percebam, vamos dar uma olhada em alguns pontos deste documento. Muito bem, Martin, vou repetir. Eu escrevi isso para mim mesmo, deve ter alguns erros aí, mas ainda assim deve dar uma visão geral a respeito da situação atual. O título é A Bíblia e Traduções Bíblicas, resumo das alterações. Há uma introdução aqui, é uma introdução bem curtinha. Ela menciona a Septuaginta, sobre a qual já falamos várias vezes. A Septuaginta foi feita para a Biblioteca Alexandrina em 285 a.C. A Vulgata, que é a tradução latina, foi feita em 383 a 405 d.C. O Antigo Testamento foi escrito entre 1500 a 400 a.C. Vemos, porém, que eles estão separados daquilo que encontramos na Biblioteca Alexandrina e a Vulgata. O cânon do Antigo Testamento foi completado no tempo de Esdras. O Novo Testamento nos diz mais ou menos as datas em que esses documentos do Novo Testamento foram escritos. Mas o interessante, Martin, é que os apócrifos do Antigo Testamento são documentos adicionais que a Igreja Católica ama colocar em suas Bíblias. Mas eles foram escritos depois que o cânon bíblico estava completado. O mesmo acontece no Novo Testamento. Foi só depois que o cânon do Novo Testamento havia sido completado e muito tempo depois acrescentaram os apócrifos a ele. Então, os apócrifos acabaram sendo declarados como canônicos pela Igreja Católica. Lá no Concílio de Trento, segundo eles, qualquer um que não aceitar como sagrados e canônicos todos esses livros e cada parte deles, como são comumente lidos na Igreja Católica e que consta na antiga edição da Vulgata Latina, e que voluntariamente desprezam as tradições supramencionadas, estão amaldiçoados. Isso foi declarado na 4ª sessão do Concílio de Trento. Só que os protestantes nunca incluíram os livros apócrifos. No começo, quando os protestantes estavam fazendo esse trabalho, eles consideraram isso. Você até encontra algumas versões antiguíssimas da King James que tinham alguns apócrifos, mas foram totalmente removidos quando o mundo protestante percebeu do que ele se tratava. Na verdade, é óbvio, porque eles não devem fazer parte da Bíblia. Por exemplo, se você pegar o livro de Tobias, que é um livro apócrifo, ele ensina a arte da bruxaria, o que é condenado pelo livro de Atos, Marcos. Ele ensina a feitiçaria em Tobias 12, 8 a 9, o que é condenado em 1 Pedro. O livro de 2 Macabeus também ensina orações pelos mortos, que é algo que a Bíblia também condena. Portanto, os apócrifos contradizem a Bíblia. E se duas coisas se contradizem, elas não têm a mesma fonte. É algo bastante simples, não vamos nos aprofundar. Mais abaixo há um estudo sobre como Deus comunica a sua palavra. Em alguns casos era pela voz de Deus, em outros eram por anjos, profetas, sonhos, etc. Também tem como ler a Bíblia, os atributos da Bíblia, e fala a respeito do estudo por repetição. Basicamente, é isso que a Bíblia nos diz. É só um pequeno resumo. Agora vamos à nova King James, que, como você sabe, é recomendada por muitos, uma vez que ela substitui aquela linguagem arcaica e antiga da King James. Bem, mas a nova King James omite a palavra Senhor 66 vezes, a palavra Deus 51
céus 50 vezes, arrependimento 44, sangue 23 vezes, o termo Novo Testamento completamente, como, por exemplo, a aliança do Novo Testamento, isso não consta na Nova King James. A palavra condenação não existe, ela ignora o Testus Receptus 1.200 vezes. Ela substitui o hebraico Ben Shaim, utilizado pela King James, com o Ben Asha, do Antigo Testamento, o que acaba criando vários problemas. Eu então mencionei alguns desses problemas aqui nesta pequena sessão. É apenas para mostrar a gravidade da situação. Vejamos os versos afetados por outras traduções. Na New American Standard Version, são 909 versos. Isso é bastante. Na versão revisada, 788 versos. Na New World Translations, 767. Na nova versão internacional, 695. Na Good News, 614. Na amplificada, 421. E na antiga Bíblia dos Testemunhos de Jeová, 120. O que é interessante é que quando a antiga Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi publicada, com esses 120 versos afetados, houve um enorme clamor por causa disso. Mas veja a New Standard Version, a New American Standard Version. Nela, 909 versos foram alterados. Isso não faz o menor sentido. A nova versão internacional removeu a palavra Senhor 39 vezes, Jesus 87, Cristo 52 e 617 palavras ditas por Jesus foram removidas. Então, se Jesus é a palavra, e você vive não somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então é uma coisa bem séria se você tirar 617 palavras de Jesus. É uma questão realmente séria. Depois eu falo um pouco dos textos de Westcott e Hort e sobre o que eles foram baseados, nos Sináiticos. Falo sobre esses manuscritos encontrados no deserto e na Biblioteca do Vaticano. Mas lembre, o Espírito de Profecia diz que eles não foram os guardiões da Palavra de Deus. Houve tentativa de se corromper a Palavra de Deus até mesmo no tempo dos apóstolos. Vemos isso em 2 Coríntios 2,17. Constantino ordenou a Bíblia ecumênica e Eusébio, era um seguidor de Orígenes, dirigiu o trabalho. 50 cópias foram produzidas e o Vaticanos e os Sináiticos provavelmente são cópias desses manuscritos. Nós sabemos que Eusébio era um bispo ecumênico. O manuscrito do Vaticano foi descoberto em 1481 na Biblioteca do Vaticano e o Sináitico descoberto em 1844. E as traduções modernas da Bíblia baseiam-se largamente nesses manuscritos. E apenas por curiosidade, grandes porções do livro de Gênesis e Apocalipse não estão presentes. Eles só podem depender em um punhadinho de fragmentos que ainda tem o livro de Apocalipse neles. Mas aí eles têm que acrescentar a partir do manuscrito alexandrino, mesmo havendo um monte de manuscritos do Testus Receptus. Tudo isso é muito interessante. Agora vamos ver algumas mudanças bastante graves. Versos bíblicos foram removidos. Mateus 12:47, 17:21, 18:11. Marcos também tem versos faltantes. João, Atos, Romanos, Tiago. Vamos ver alguns versos removidos, apenas do Novo Testamento. Mas não somente removidos, às vezes eles foram deixados, mas mencionados no rodapé. Ou seja, o rodapé diz que esses versos não estão no original. Assim, eles lançam dúvida sobre a palavra de Deus. E quem é que gosta de lançar dúvidas? Quem você acha? Exatamente, Satanás. Satanás faz isso. Vamos dar uma olhada. Se pegarmos a NVI, a NASV, a Nova King James, a Revised Version, a New Revised Version, etc., vemos aqui o que foi removido pelos rodapés ou que teve o próprio texto removido. Temos aí Mateus, Marcos, um monte de versos. O T significa que teve o texto removido e o F que foi removido pelo rodapé. É uma lista bastante completa. Veja só, Lucas,
João, Atos, mas eles não somente tiraram os versos inteiros, como também tiraram porções de versos. Por exemplo, se pegarmos o livro de Mateus, temos todos esses versos aqui, e essas são as porções que foram omitidas. Quando você faz um estudo desses versos, você constata que as porções removidas são extremamente importantes. Na verdade, em alguns casos, há capítulos inteiros no Espírito de Profecia baseados nos versos removidos ou mesmo nas porções removidas. Ou seja, ele se baseou no Textus Receptus. É isso mesmo. Veja só Mateus, por exemplo. E veja, esta lista não é completa. Isto é simplesmente aquilo que eu fui anotando conforme eu fui estudando a questão. São coisas importantes, como muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dê só uma olhada. São porções que foram removidas dos textos. É uma lista bastante grande. Veja que é um problema grande, não é coisa pequena. É mesmo. Olhando para isso assim, te dá uma perspectiva. Veja o livro de Romanos, capítulo 11, verso 6. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Eles tiraram coisas importantes. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Isso é só o que eu consegui escrever. Temos também as alterações. 300 versos do Novo Testamento foram alterados pelas 7 traduções mais populares. Aqui estão elas. Aqui temos algumas coisas que foram alteradas e em quais foram alteradas. O interessante é que as versões modernas não alteram sempre as mesmas coisas. Não. Então temos uma confusão total. Algumas mudaram isso, outras mudaram aquilo. Algumas omitiram isso, outras outra coisa. Por isso alguns dizem, mas a Bíblia tem isso aí. Mas normalmente, a segunda testemunha é removida, portanto, ela deixa de ser um documento legal. Você pode ver as alterações em Mateus. É uma lista bastante longa. Versos removidos, versos alterados. Não são mais os mesmos manuscritos. Não é mais o mesmo livro. Então, ainda dá para chamar isso de a completa palavra de Deus? Bem, se é verdade que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus, então temos um grande problema aqui, com todas essas palavras sumidas. Bom, um problema é você remover os versos e substituir a outras porções, mas alterar o significado, isso é um grande problema. Seria essa uma mudança pequena ou algo bastante sério? Aqui temos uma lista de versos que removeram o nome de Deus, o nome de Jesus. Pegue Mateus, por exemplo. Veja todos os versos que removeram o nome de Jesus. Então, por que fariam isso? Quem que está tentando se livrar de Jesus? Obviamente, o inimigo. Deve ser. Olha só, Marcos. Filho de Deus, Jesus, 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 Jesus. Olha quantos. João. Olha isso. Atos. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. É uma lista substancial. É inacreditável. Agora, isso aqui é importante. Lista dos versos que alteram o significado. Alterar o significado é muito problemático. É mesmo. Então, por exemplo, as modernas dizem que se você se ira contra o seu irmão, você está sob o risco do fogo do inferno. Mas a King James diz que este é o caso se você irar-se sem motivo. Se não fosse assim, ninguém iria para o céu. É uma mudança importante. Ela altera todo o significado desse assunto. Eu não vou entrar em detalhes, mas eles transformam Jesus em um mentiroso quando ele diz, eu não vou na festa.
Mas na King James ele diz, eu não vou ainda para a festa. É uma grande É diferença. uma diferença grande. Veja só, em Martin, eles dizem que essas diferenças, na verdade, não importam, porque você não é um crítico textual. Mas Martin, você precisa ser um crítico textual para ver que 2 versos dizem 2 coisas diferentes? É aí que está o problema. Você também tem que ter lógica quando estuda a Bíblia. Se não existe lógica, qual é o ponto? Mas veja, tem coisas que realmente não podemos compreender. É, porque algumas coisas são concernentes a Deus. É nisso que você exercita a sua Pois fé. é, não entendemos a existência de Deus. Tudo o que sabemos pelo seu nome é que Ele é. Sim. Como sabemos que Ele é porque Ele disse, eu sou. Não é? Portanto, eu posso compreender pelas coisas criadas que existe alguém que as criou. Há coisas incompreensíveis para a mente humana. Mas no que se refere à lógica daquilo que é apresentado, não podemos ter conflitos. Mesmo com as partes que você tem que ter fé, uma vez que você estabelece a sua fé, então o resto se torna lógico se encaixar nisso. Deus é o Criador Supremo, então se Ele disse, e se você tem fé nisso, agora em Gênesis 1, onde diz que Ele criou todas as coisas, então aí fica fácil, é lógico que Ele criou. Vamos voltar um pouco aqui. Quero mostrar algumas mudanças que alteram o significado. Isso acontece muito em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Timóteo, Hebreus, Tiago, Pedro, em Apocalipse. Não é algo realmente importante? Você gosta de ter tantas alterações a ponto de ter que escolher qual dos significados você vai acreditar? Isso acaba afetando também o Antigo Testamento, pois sua interpretação depende do que você está se baseando no Novo Testamento. Portanto, é uma questão muito séria. Como eu disse, esse documento não é completo. Há muitos livros por aí que falam sobre esse assunto. Faça a sua escolha. Essa é a minha sugestão. Mas vamos olhar alguns versos agora. Temos aqui alguns exemplos específicos de alterações em Bíblias modernas. Vejamos Atos 2:30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento, e do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Essa é King James. Agora já podemos ver logo de cara, na Nova Versão Internacional, que ela é mais curta. Ela é murcha. Portanto, não é que a King James é inflada. Vamos lá. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Essa lastimável mudança foi baseada nos manuscritos dos Sináiticos, Vaticanos e 4 outros manuscritos. Martin, um de seus descendentes no trono, não poderia ser qualquer um, não é? Poderia ser Salomão, É. mas segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o trono. Esse não é um detalhe importante? Que mudança lastimável! Por que alguém quereria andar num triciclo quando descobriu a bicicleta? Não faz sentido. Para mim, não tem cabimento. Quando vamos para a guerra... Aliás, a Bíblia não é uma arma? É uma espada. É a espada do Espírito. Em termos modernos, a King James seria um míssil balístico intercontinental, enquanto que a tradução moderna é uma pistolinha de água, pois, segundo ela, poderia ser qualquer descendente. Sabe, isso me deixa nervoso, Martin. Eles totalmente denigrem a Deus. Mais um exemplo, 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Esse verso não é poderoso?
Agora veja a NIV. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Ele apareceu no corpo. Ele quem, Martin? Você apareceu no corpo, Martin, ou você é um fantasma? Eu fui manifestado no corpo. Continuando. Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. O termo apareceu no corpo, da NIV, abre uma grande margem para interpretações católicas gnósticas. Em 1 João 4:3, a NIV também abandona o termo na carne, assim como faz em Atos 2:30, mais uma vez baseando-se naqueles textos modernos. Esta é uma tendência. Temos mais um verso importante aqui, em relação à justificação pela fé contra a justificação pelas obras. Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e branco, porque o linho fino é a justificação dos santos. Essa foi a versão King James. Agora veja a nova King James. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Isso é pura doutrina católica. Sim, obras. A nova versão internacional diz: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Ou seja, Martin, saímos da justificação dos santos para as obras dos santos. É inacreditável. A doutrina toda foi alterada. A Bíblia é clara ao dizer que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Então, quem que é a justiça dos santos? Cristo? Cristo. Esta, então, é uma mudança doutrinária. E é uma mudança doutrinária lastimável. Ela é baseada no Concílio de Trento. Vamos a Gênesis capítulo 22:8. E Abraão disse: meu filho, o próprio Deus proverá o cordeiro para a oferta queimada. Então, ambos prosseguiram juntos. Mas a nova King James mudou para o seguinte: meu filho, Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada. E então os dois prosseguiram juntos. Esta é uma doutrina completamente diferente. Por acaso Deus precisa sacrificar um cordeiro para ele? Atos 3:13, na King James, diz assim: o Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vocês entregaram e o negaram na presença de Pilatos, quando ele havia determinado que fosse solto. Mas a nova King James altera esse verso para: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. E a nova King James faz isso vez após vez após vez. Martin, por acaso, no batismo de Jesus, o Pai disse: este é o meu servo amado? Não. Ao invés disso, ele disse: este é o meu filho amado, a quem vocês negaram e entregaram na presença de Pilatos. Esta é uma mudança que torna essas Bíblias intragáveis, pelo menos para mim. Não consigo ler isso. Eu concordo. E eu estudava nessas Bíblias. E eu fiz a mesma coisa com a Bíblia em Afrikaner. Quando eu vi essas coisas, eu fui e fiz uma lista inteira no final da minha Bíblia, onde eu comparei a versão nova com a versão velha em Afrikaner. E tem esses mesmos problemas. Encontramos os mesmos problemas. Vejamos agora Hebreus 2:16. Pois, na verdade, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Que lindo esse verso! Mas agora, a nova King James, pois certamente ele não ajuda os anjos, mas dá assistência à semente de Abraão. Agora, nova versão internacional. É claro que não é anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Martin, mas que distorção! Viu só? Isso aí. Tente colocar lógica nisso aí. É patético. Desculpa, mas é patético. É mesmo. Por acaso Deus, Miguel, Jesus Cristo, não foi ajudar Gabriel quando ele estava lutando com o diabo? Sim. Em termos da informação que deveria chegar a Daniel? Então, não faz o menor sentido o verso dizer isso. E quanto ao perdão, Martin? E quando estiverdes orando,
perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Agora, a Nova Versão Internacional em inglês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial vos perdoe vossos pecados. Mas ela apagou o próximo verso. Afinal, a King James é uma Bíblia inchada. Afinal, em outra passagem, a Nova Versão Internacional também fala isso. O que prova que a Bíblia King James é uma versão inchada. Mas qual é o problema da repetição? O bom professor usa a repetição. Se nós removemos as repetições da Bíblia, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, então a estrutura quiasmática está arruinada. Mas esses espertalhões aí tiraram a repetição do alfa e do ômega apenas para não deixar a Bíblia inchada. Eu me pergunto se eles têm capacidade de pensar. Estes foram alguns poucos exemplos das alterações entre as versões. Nós tiramos um exemplo ou dois daquela lista de alterações de significado. Nós comparamos os versos e vimos que eles não falam a mesma coisa. Mas nós iremos ver isso com mais detalhes. Sim, porque nós não podemos colocar tudo isso. É muita informação. Sim. Não tem como colocarmos tudo isso numa apresentação só. Não. Então, o que realmente importa para mim, e sei que para você também, é como as versões modernas afetam as doutrinas que a nossa denominação tanto estima. Sim. E se essas doutrinas não se sustentam nas versões modernas, então eu sou levado a concluir que ou nós temos as doutrinas erradas, ou temos o manuscrito errado. Sim. No caso do manuscrito, não apoiar a doutrina. Correto. Sendo assim, vamos fazer mais um episódio no qual olharemos o efeito que essas Bíblias causam nas doutrinas que tanto amamos. Eu espero que esse estudo não seja compreendido como um ataque a ninguém, pois de fato é um assunto sensível. As pessoas se acostumam com suas Bíblias. Veja, eu mesmo internalizei essa Nova Versão Internacional a tal ponto. Isso porque eu estudei muitas delas antes de ir para a Nova King James. E finalmente para King James. Que acabou sendo um problema, pois muitos versos acabaram grudando na minha cabeça. E às vezes você se lembra daqueles versos e nem são os corretos. E às vezes, quando vou pesquisar por um verso, eu não encontro, pois estou digitando as palavras do verso antigo. Então acaba atrapalhando bastante. Mas talvez nós temos que declarar isso aqui agora, e talvez na próxima vez também, que, de novo, o que nós explicamos aqui, nós não estamos falando que somente é a versão King James, mas nós estamos falando que a versão mais confiável em inglês é a versão King James. Sim, se você quiser, você pode ler a Bíblia de Geneva, mas aí você vai encontrar um inglês tão antigo que pode ser complicado. E como dissemos antes, se você tem problemas com os pronomes como thee, thine e thou em inglês, lembre-se que essa é a tradução mais precisa. Por exemplo, quando Jesus disse a Nicodemos, "Ye must be born again", sabemos que ele não se dirige apenas a Nicodemos, senão ele diria thee. "Ye" é plural, aplica-se a todos. Uma vez que essas nuances se tornam importantes para você, abre-se uma nova dimensão bíblica. Vamos subir para um novo patamar. É mesmo. Não vamos nos conformar nesse nível mais baixo, esse nível mundano. Deus deseja elevar o seu povo e não nivelá-los por baixo em um denominador comum inferior. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por podermos estudar a palavra. Obrigado por podermos ter confiança de que tornaste a tua palavra disponível para nós. Ajuda-nos a estudá-la, pois a sua palavra é verdade. E porque ela nos ensina que o seu Filho, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.